Certo? Então, boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Sejam todos bem-vindos à nossa casa Espírita Cristã, Caminho do Pai, nas nossas noites de terça-feira, aqui em Caxias do Sul, no bairro Vila Lobos. Então, que Jesus possa nos abençoar nessa noite de hoje, nos intuir, nos inspirar, poder dar o seu amor nos trabalhos dessa noite. Então, pessoal, nós estamos numa sequência do estudo do Livro dos Espíritos, tá? Então, a gente está em umas questões da segunda parte, que é do mundo dos espíritos. Então, a gente está conseguindo entender a relação, como é que vivem os espíritos lá no plano espiritual, como é que é a relação aqui no plano físico. Então, é um capítulo bem interessante. Quando a gente começar a questão 100, a gente vai ver a hierarquia dos espíritos. Então, a gente vai conseguir entender bem sobre isso. Vou fazer mais uma aula, talvez mais uma, que a próxima é perispírito. Depois eu a gente volta a fazer o estudo da reforma íntima, que é bem importante, né? Talvez sobre suicídio, que a gente parou no Sermão do Monte, né? A gente volte, mas a gente vai mesclar um pouco o Livro dos Espíritos com esses outros estudos. Lembrando sempre que domingo, às 9 horas, nós temos o nosso Evangelho lá. No finalzinho dessa aula de hoje, eu vou fazer um pouco sobre reflexão, sobre como para a gente cuidar da nossa sintonia, principalmente agora na época da Copa, né, que o Brasil foi eliminado, então a gente poder refletir um pouco sobre isso, tá? Então, voltando aqui, quem tiver o Livro dos Espíritos em mãos, nós estamos na forma e ubiquidade dos Espíritos, questão de 88 a 92. Nós vamos ler as questões que Allan Kardec ele fez com os Espíritos, as respostas dos Espíritos, alguns comentários de Allan Kardec e o comentário do Espírito Miramês. Quem quiser acompanhar esse comentário do Espírito Miramês, bota lá no Google, comentário Espírito Miramês, qualquer questão que vai dar mais ensinamentos para a gente poder nos aprofundar, tá? Então, vamos lá. Então, forma e ubiquidade dos Espíritos. Lembrando que a gente comentou nas aulas passadas, né? Deus criou o princípio espiritual e o princípio material e as leis que regem as leis do universo, né? Então o princípio material passou do minério, vegetal, animal, depois ele começou a reencarnar como espírito, daí ele ficou individual, vamos dizer, daí começou as reencarnações. E o que é a alma? A alma é espírito encarnado. Então neste momento o nosso espírito está na posição de encarnado, está aprisionado nesse corpo. Quando a gente desencarnar, a alma volta a ser espírito. Então ele vai viver a sua vida. No momento ele está com essa roupagem aqui para poder viver aqui no planeta Terra. Quando a gente desencarnar, ele tira esse corpo, vai viver o corpo espiritual, o corpo perispírito, e conforme a sua evolução, sua hierarquia espiritual, ele vai evoluindo, vai tirando as roupagens, as outras camadas, até chegar no espírito propriamente dito, né? Que seria espírito puro, bem por aí mais ou menos. Mas voltando lá. Então, 88. Os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante. Então, no plano espiritual, né? Como é que os espíritos têm uma forma. Então, a gente vem nos aprofundar na Kardec, porque nós imaginamos, vamos falar de forma, ele tem um braço, tem uma perna, a gente tem que se comparar com o que a gente tem, né? Tem uma forma determinada, limitada e constante. Ela é constante? Será que o espírito ele consegue se plasmar? Será que eu, quando estou desencarnado, eu posso me plasmar, me fazer com uma outra imagem, com uma outra semelhança, me plasmar aparecendo uma mãe de alguém, um pai de alguém, um filho, ou me transformar, através do meu ódio, raiva, num animal? Como é que é isso? Os espíritos respondem: aos seus olhos, não. Aos nossos olhos, porque nós estamos no plano físico. Então nós estamos com os nossos olhos, a gente consegue enxergar o físico. Quando a gente desencarnar, nós vamos ter os olhos espirituais, daí a gente vai conseguir. Então aos seus olhos, não. Aos nossos, dos espíritos, sim. É como uma fagulha, um clarão, ou uma centelha etérea. Questão 88A. Essa fagulha ou centelha tem alguma cor? Os espíritos respondem: para os homens, ela varia do escuro ao brilho do rubi, de acordo com o grau de pureza do espírito. Então, quando a gente desencarnar, ou, por exemplo, agora, se os espíritos conseguissem ver a nossa áurea, então imagina uma pessoa que faz muito ódio, raiva,
tudo isso, a sua aura, o teu espírito vai estar escuro. E quanto mais o espírito evoluir, ela vai estar mais luz, vai ter mais o clarão. Como a gente vê quando Jesus se transfigurou, então vai ter sempre essa semblante. Quanto mais claro, mais luz, o espírito está mais evoluído. Então, quando o espírito está nas trevas, ela vai ter aquela aura negra, ela vai estar nesse estado ali. Representam-se originalmente os gênios como uma flama. Os gênios é que nem se fossem os espíritos, como uma flama ou uma estrela sobre a fronte. É uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. É colocado no alto da cabeça, porque ali é a sede da inteligência. Então, quando a gente vê, quando o Emmanuel apareceu para o Chico Xavier, ele veio através de uma luz, de uma cruz. Então, eles conseguem se plasmar conforme eles precisam naquele momento, né? E cada pessoa vai ver conforme consegue ver. Por exemplo, quando a gente fala, eu vi um espírito, na verdade a gente viu um perispírito. Então, tem pessoas que vão ver o perispírito de uma pessoa que já desencarnou inteira, tem outras pessoas que vão ver só os braços, só a mão, conforme a mediunidade da pessoa e conforme o espírito queira se mostrar e a espiritualidade aceita esse aparecimento ali. Então o comentário do Espírito Miramês, vamos nos aprofundar mais nessa questão. O título, Forma dos Espíritos. Muitos intentam saber se os espíritos têm forma. Preocupam-se com acertos detalhes que escapam às suas possibilidades de analisar e de sentir. Eles não têm formas, da maneira que de um modo geral se concebe por viverem em uma faixa diferente da vida física. Então eles são numa faixa diferente, nós não temos como ver a forma dessa maneira. Se tomarem alguma forma para se fazer reconhecidos, podem mudar imediatamente, na hora que lhes for conveniente. Sua mente é, pois, uma força poderosa, que a tudo transforma, com as bênçãos da sabedoria e do amor, conquistada através dos erros. Então, por exemplo, um espírito ele vai se plasmar, por exemplo, já tem relatos, por exemplo, o espírito Bezerra de Menezes, assista o filme Bezerra de Menezes, lá numa casa de Umbanda. E perguntaram, por que tu está fazendo aqui na casa de Umbanda? Mas tu não sabe o trabalho de caridade que essa casa faz. Então, por exemplo, um espírito muito evoluído, ele pode estar numa casa de Umbanda, como uma casa de Umbanda, um preto velho, um caboclo, pode num centro espírita, se plasmar como espírito de luz, porque ele sabe que mais ou menos vai ser mais aceito ali, e vice-versa. Então, às vezes o espírito vai se plasmar conforme aquela região aceita, porque imagina um espírito que uma outra religião não aceita, a dificuldade que ele vai ter de transmitir aquela mensagem. Então eles conseguem se plasmar para poder, que eles sabem que o realmente importante é o conteúdo, é o objetivo, independente se vai falar que acabou, se é preto velho, se é isso, aquilo, importante, como diz o futebol brasileiro, é os 3 pontos ali, né? Então aqui vai falar um pouco dos planos inferiores. Como é que é o plano espiritual lá? Tem 7 dimensões astrais, a gente já comentou. Do primeiro ao terceiro é umbral, é onde está mais preso a matéria, onde a gente vê como o filme Nosso Lar, eles estavam ali no terceiro, a colônia espiritual Nosso Lar está no quarto, entre o terceiro e o quarto, a dimensão astral. Então do quarto para cima já é onde os espíritos já estão mais libertos da matéria, já estão mais evoluídos, mas o primeiro a terça é onde está um preço a vícios, o apego, é um lugar meio complicado ali, como a gente vê quando o André Luiz desencarnou. Então há algumas diferenças no que tange aos planos da vida. Certamente que os que vivem em regiões inferiores têm necessidades que são dispensadas nos planos elevados. Então quando está muito no plano espiritual, tu recém desencarnou, ou tu está num plano muito inferior, tu tem necessidade diferente do comparado com o espírito elevado. Porém, todos caminham para a libertação espiritual. Então, ali a gente vê, por exemplo, no filme No Nosso Lar, quando desencarnam na memória de um suicida, eles se alimentando, quando estão na colônia espiritual, se alimentando com comida, com frutas. Depois eles veem que o espírito mais evoluído se alimenta só do ar, que é o fluido cósmico universal. Então, conforme o grau da hierarquia do espírito, ele vai se alimentar. Um espírito que recém desencarnou, que é muito preso a vício,
apego, ele vai plasmar ali na hora um cigarro, uma bebida e vai tentar sugar essa energia. Ele vai ver que não vai saciar aquilo lá, então ele vai vir no plano físico, sabendo onde tem gente que bebe, que fuma, ou está se alimentando, e vai ficar perto dessa pessoa e vai sugar o fluido vital dessa pessoa que está ali, e sugando essa energia. A pessoa encarnada vira tipo um copo para esse espírito estar sugando. Por isso que a gente tem que cuidar muito dos vícios. Quem fuma cigarro, quem bebe, ou alimenta, todo o excesso é errado. A gente tem que manter o equilíbrio. Tu é escravo daquilo que o domina. O apóstolo Pedro fala isso. Se tu fuma cigarro todo dia, se tu bebe todo dia, tu é escravo dele. Então o teu lado material está vencendo o teu lado espiritual. Há regiões do espaço em que habitam espíritos de formas grotescas. A gente vê esse filme nosso lá, que toma aparência de verdadeiros animais e vive como tais. Então a gente vê muito nas reuniões mediúnicas, às vezes vem um espírito com forma animal. Então às vezes eles fazem muito mal no plano espiritual, eles acabam se transformando em animais. Eles se julgam ser lobos, eles se julgam ser serpentes, se julgam ser... E como tudo é pensamento, o pensamento cria, eles acontecem. E influenciam os espíritos muito mais do que vos imaginarem muitas vezes, são eles que vos dirigem. Então tem a obsessão no plano físico e no plano espiritual. Então tá um espírito, tu é um lobo, e fica botando essa monoideia no espírito, e ele acaba acreditando que é um lobo, através da hipnose e tudo mais. E no plano espiritual, quem vê em projeção astral, ou quem vê o plano espiritual, vai ver seres dessa forma ali. E a gente tem que cuidar dos sentimentos. Os sentimentos lembram as formas. E eles passam a viver naquele reino, por vezes, com as necessidades que convém àquela classe. A vida nos dá o que pedimos pela vivência, na região em que estagiamos. E os homens na carne não escapam dessa lei. Então, se eu estou muito preso a comida, ou muito a ódio, ciúme, quando eu desencarnar, eu vou estar preso, vou estar desencarnado do mesmo jeito. A gente leva a vida da vida que a gente leva. Então, conforme eu estou levando a vida, eu tenho que pensar, se eu desencarnar amanhã, como é que vai ser? Ou agora, neste momento, o que está na minha mente, o que está nos meus pensamentos, como é que eu estou, como é que eu estou me sentindo? Apego às pessoas, culpa. Na carne, o espírito animalizado, que nem nós estamos agora, né, encarnado na carne, não consegue transformá-la, no entanto. Então o espírito não consegue transformar o corpo, né? Ele consegue transformar o perispírito. O espírito animalizado na carne não consegue transformá-la, no entanto tem as aparências do reino em que ele vive e pensa. Então a nossa aura fala por nós mesmos. A elevação moral dotar-nos de pensamentos mais ou menos puros. Como é que estão nossos pensamentos? Como é que estão nossas emoções? Como é que estão nossos sentimentos? É aquilo que vai mostrar a nossa aura. Isso a gente pode escolher de todo mundo, mas um espírito desencarnado ele consegue olhar para ti, ele sabe aonde te acessar, onde é que tu está errando. Então para eles é muito fácil, no plano espiritual tu não consegue esconder. Jesus falou, tudo que está escondido será conhecido, tudo que está descoberto será revelado. E a luz que nos circunda, nossa aura, nos fala quem somos com clareza, pois é do dito evangélico que ninguém engana a Deus. As leis do agem onde quer que seja, com a plenitude da sua força, nos dando de acordo com o que somos e nos fazendo ser o que conquistamos. Então cada um receberá segundo as suas próprias obras. A cada momento nós damos notícias de nós mesmos. Então a nossa hora é falar por nós. Um espírito lá de outro planeta, alguma coisa, ele vai conseguir ver o teu perispírito, a tua assinatura energética, assim. Então ele fala um pouco da reencarnação. A reencarnação é uma bênção para os espíritos inferiores, que eles próprios desconhecem. A carne é uma esponja absorvente das mazelas quando isso acontece. A carne é um esconderijo quando a gente reencarna, e fala, tá? A carne é quando a gente reencarna. A carne é um esconderijo, senão um conforto para os prisioneiros da consciência. É justo que abençoamos o mundo físico mormente quando passamos a conhecê-lo
profundidade dos seus objetivos. O corpo humano para o espírito é a bondade de Deus, visível aos que não têm olhos para ver, os que não se pode ver com os olhos da carne. Então tu imagina, tu é um espírito, tu desencarna. Tu desencarnou porque tu cometeu um homicídio, matou alguém e depois tu se estrangulou e se suicidou. Como é que tu acha que vai estar no plano espiritual? Vamos botar um exemplo, uma pessoa, um espírito que lá na época dos escravos maltratava todo mundo. Quando ele desencarnar, a gente vê isso muito, que os algozes depois eles vão ser vítimas dos escravos. Todos aqueles que eles maltratavam ficam lá só maltratando eles quando desencarnar. Eles estão só esperando tu desencarnar. Imagina, tu fez muito mal, matou muita gente, quando tu estão te esperando ali no plano espiritual. Então eles vão te fazer, vão te torturar, vão te fazer todo o mal possível. E tu vai estar tão em agonia que tu vai pedir para reencarnar logo, porque tu está sendo bombardeado com esses espíritos. Então a reencarnação é uma bênção. Então tu vê às vezes uma pessoa encarnada aqui que está totalmente, não tem mais o mental, né? Ela não consegue reagir, não consegue caminhar, não consegue andar. Tu olha com o que nos dá, né? A gente tem a compaixão, a gente entende, mas tu vai ver, esse espírito fez muito isso e está sofrendo isso. E quando ele reencarna, ele esquece do passado. Então é um alívio. E todo esse sofrimento, ele consegue fazer que esses espíritos que estão maltratando ele no plano espiritual, aqueles os percam. Eles não conseguem acessar ele. Quando ele dorme, pode ser, mas quando ele está no plano físico, que a gente vê, ele está tendo um alívio. Então o Espiritismo, a doutrina espírita nos esclarece isso. Questão 89. Os espíritos gastam algum tempo para atravessar o espaço? Os espíritos gastam, por exemplo, estou lá no plano espiritual, eu quero sair do planeta Terra para um planeta Marte, ou de uma cidade para uma outra, de uma colônia uma outra. Como é que funciona? Será que é que nem aqui no plano físico? Tudo vai ser sempre conforme o nosso grau de hierarquia espiritual. Quando a gente está muito materializado, não tão inferior, a gente vai estar assemelhando aqui. Mas se a gente está bem desprendido, vai ser bem mais tranquilo. Sim, tão rápido quanto o pensamento. Olha que interessante, eu posso sair de uma colônia para outra, de uma cidade para outra, de uma dimensão para outra, conforme o pensamento. Mas é conforme a tua hierarquia espiritual. Por isso a importância da reforma íntima, que a doutrina espírita nos puxa a orelha tanto e Jesus nos puxa também. 89A. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Então ele fala, será que o pensamento não é a mesma coisa? Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também está, pois é a alma que pensa. O pensamento é um atributo do espírito. O pensamento não é a alma, tá? Então é isso que ele quer comentar ali. Vamos ver aqui agora o comentário do espírito Miramês. Como eles se locomovem, os espíritos? Como é que quando a gente o fulano desencarnou lá, como é que eles caminham, eles flutuam? É por pensamento? Certamente, espírito Miramês, certamente que o espírito gasta algum tempo para percorrer distâncias. No entanto, essa velocidade tem variações infinitas, de acordo com a evolução da alma. Importância da reforma íntima. Existem determinados espíritos tão materializados, presos à matéria, aos vícios, ao plano físico, que os seus meios de locomoção são os mesmos dos homens, e por vezes piores, estão se arrastando que nem uns zumbis. Bem como há entidades altamente evoluídas que viajam grandes distâncias com a velocidade do pensamento. Olha como vai ser fácil, como a gente vai ter a facilidade se a gente evoluir, se a gente fazer nosso esforço próprio. Não podemos determinar uma velocidade igual para todos os espíritos, pois que cada um se encontra em uma faixa evolutiva, considerando que a volitação depende de determinados processos interiores, reforma íntima de novo, que cada alma sabe usar para seu proveito próprio, e certamente em favor dos que carecem dos seus trabalhos espirituais. Então tem a questão da volitação. Vou botar um exemplo. Assiste o filme Nosso Lar. A gente sempre fala porque ele mostra o plano, a vida na colônia espiritual, como houve o desencarne de André Luiz. Então eles estão nessa dimensão astral, nessa colônia, e tem espíritos muito desenvolvidos ali, como ministros, como gente que ajuda ali.
E eles poderiam volitar, eles poderiam se transportar através de pensamento, mas como é uma cidade construída a habitantes, que nem todos se flutuam ou vai pelo pensamento, eles agem conforme a maioria, então todo mundo caminha. Então isso é um exemplo para nós, quando a gente quer estar numa posição superior, para a gente sempre se colocar, se eu estou andando em 10 pessoas aqui numa trilha, e tem, não adianta eu andar bem rápido se o último está bem devagar, então eu alivio o peso do último e todo mundo anda junto. É mais ou menos assim o pensamento do filme Nosso Lar ali. Encontramos espíritos angélicos que escondem sua própria iluminação para ajudar os que se encontram nas sombras, sendo que seus poderes internos são os mesmos e podem, pelas forças adquiridas, conduzir muitas entidades, transportando-as das regiões interiores para as casas de reajustamento espiritual. Então eles podem chegar lá, resgatar todo mundo, mas vai adiantar? Não é melhor tu se plasmar, não se parecer tanto que tu é um espírito de luz, chegar lá na humildade, conversar, indo aos poucos para transformar aquela pessoa? Então não existe, vou lá, resgatei um monte e está tudo certo. Fácil é falar, né? Mas a gente sabe que não é bem assim. A gente somos intermediários do plano espiritual, por isso que somos médios. Em determinados casos, usam meios de locomoção primitiva, desde que achem conveniente tal meio. Então a gente vê no Nosso Lar que teve o Aerobus, né? Então eles saíam de um lugar para outro, tinha um ônibus lá que transportava todos eles. Os mais evoluídos podiam por pensamento, mas eles usavam aquela lá para respeitar todo mundo, porque tinha uns que não podiam, né? Vamos ver um pouco da aparelhagem do plano espiritual. Igualmente existem aparelhos eletromagnéticos no mundo dos espíritos, que também são usados para esses trabalhos, sendo muito usados em assistências aos que sofrem e em transportes usuais. Então a gente vê isso muito no livro Nosso Lar, Memória de um Suicida, as aparelhagens. Então aqui o plano físico é uma cópia do plano espiritual. Então se a gente vê TV, tudo eles têm muito mais evoluído. A TV, todas essas meios de comunicação tinha antes de chegar aqui. Tudo é uma cópia. Se o espírito evoluído rasga os espaços e tem velocidade do pensamento, podemos raciocinar como Deus está em toda parte, permanentemente. Com Jesus está presente onde alguém se reúne em nome dele, em qualquer lugar na terra. Olha que legal, por isso que Jesus fala, onde 2 ou 3 tiverem meu nome, ali eu estarei. Se nós estamos em pensamento de Jesus, nós vamos atrair ele até nós. O Espírito é uma chama divina, consciente, e o pensamento é seu atributo, cuja força pode levá-lo aonde quer que seja, desde que tenha condições para tais viagens. Então é tudo pensamento. O pensamento, o médium consegue através do pensamento, se é médio de médium mecânico, mexer um prato, mexer um copo, tudo isso. Se nós conseguimos aqui no plano físico, imagina lá no plano espiritual. Eles conseguem construir cidades, construir um monte de coisas só através do pensamento. Para a gente ver a importância, para a gente cuidar dos nossos pensamentos. Senão a gente vai criar formas de pensamento, aranha, bicho, um monte de coisa aqui ao redor, por a gente não estar cuidando disso. E a importância do passe semanalmente no centro espírita. O universo é uma casa grande, mas nem todos os espíritos podem andar nos departamentos da casa de Deus. Existem muitos limites, de acordo com a posição da alma e na escala que pertence. Jesus próprio falou, né? Há muitas moradas na casa do meu Pai. Eu vou e logo voltarei e vos trarei para junto de mim. Então há muitas moradas na casa do meu Pai. Há muitos espíritos que ao desencarnarem não saem das casas onde viveram como encarnados. Se alguém conhece alguém que, nossa, faz tudo para aquela casa, construiu, reformou, fala de vender, Deus o livre de vender, tem aquele apego, onde é que tu acha que ele vai estar quando desencarnar? Onde é que tu acha que aquela mãe apegada aos filhos, não pode fazer nada, tem aquela coisa, vai estar quando desencarnar? Tudo tem que ter um equilíbrio. Nós estamos pais e mães, nós estamos irmãos e irmãs, nós estamos filhos, nós viemos lá do plano espiritual, vamos voltar lá. Nós já vivemos várias vidas, nós estamos para aprender uns com os outros, para pagar nossos débitos de vidas passadas, e os espíritos avins para nos ajudar na reencarnação. Mas ninguém é dono de ninguém.
Nós não somos proprietários, somos depositários. Há muitos espíritos que ao desencarnar não saem da casa onde viveram com encarnados. Outros ficam ligados aos despojos dos cemitérios, apegado ao corpo lá, apegado às coisas que deixaram no caixão. E outros ainda ficam perambulando pelas ruas e lugares que se afinizaram com seus sentimentos. Então eu gostava muito de festa, e festa, festa. Tu acha que vai estar onde quando tiver a festa? Quando do desencarnar, tu está apegado aquilo lá, virou aonde, por isso que Jesus falou, onde estiver o vosso tesouro, ali estará o seu coração. Onde é que está o meu tesouro? Onde é que está o meu foco? O que eu faço durante o dia, o pedaço da pizza? Quanto lado eu levo para a espiritualidade? O que é o meu foco? Por isso que Jesus falou, buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. O foco é sempre o reino de Deus, é os ensinamentos do nosso amado Jesus. Porque os espíritos não flutuam. O ódio em demasia faz pesar o corpo espiritual. Então, fica mais matéria. Para se a gente ficar mais leve, a gente tem que se espiritualizar, se desprender. Ódio, ciúme, apego, isso aqui é peso. Peso para o nosso espírito, peso para o nosso corpo. O ódio em demasia faz pesar o corpo espiritual. Assim a inveja, o ciúme, a maledicência, o orgulho, o egoísmo, de modo que a volitação fica difícil para essas entidades e os seus corpos ficam chumbados ao solo terreno. O pensamento é uma propriedade elástica do espírito e seus poderes ultrapassam as pálidas deduções dos homens. Dependendo de quem pensa, podem os pensamentos emitidos em determinados lugares trazer de volta à mente as imagens e as impressões do ambiente que se deseja e deste modo ficar sabendo o que se passa. A força mental do espírito superior é como um verdadeiro milagre, sob comando da sua vontade. Então a gente vê o André Luiz, quando ele desencarnou, ficou 7, 8 anos no umbral, quando se arrependeu do fundo do coração, foi resgatado para o plano espiritual e conseguiu ter acesso, ficou um tempo lá, trabalhou lá na colônia, e ele sempre queria voltar, ver a sua mulher, os seus filhos, conseguiu voltar depois de 13 anos. Tá, agora eu acho que agora tu tá mais apto para tentar. Então ele vai lá, e no momento ele estava leve, estava bem, vê a sua mulher com outro homem, né? E aquilo já desestabiliza o seu pensamento, a sua mente, já vira aquele apego, aquele ódio, raiva. Naquele mesmo momento ele volta para o umbral. Ele volta lá no plano inferior. Ele volta aquele peso e volta tudo como ele já recém tinha desencarnado. Então ele consegue voltar a si, recebe auxílio do plano espiritual e volta. Então a gente tem que cuidar muito do pensamento. Memórias do Suicida, quando os espíritos desencarnados, os espíritos suicidas, depois de um tempo eles foram resgatados pela colônia espiritual Mãe de Jesus. Quando eles foram indo para o hospital, os espíritos falaram, tinha um monte de placa, não fale, não converse, fique em silêncio. Não tem, porque tu tá se tratando agora. Quando eles começaram a conversar, eles começavam a lembrar como é que foi o suicídio, lembrar da sua vida, e aquela energia, aquele pensamento os atraía, eles começavam a ficar loucos, lembrando da cena do suicídio, lembrando de todas as coisas. Por isso a importância de a gente serenar, às vezes, ficar em silêncio. Questão 90. O espírito que se transporta de um lugar a outro, tem noção da distância que percorre e dos espaços que atravessa, ou é subitamente transportado para o lugar onde deseja ir? Então eu tenho noção dessa distância? Tanto um quanto o outro. O espírito pode muito bem, se quiser, dar-se conta da distância que atravessa, mas essa distância pode também desaparecer completamente. Isso depende da sua vontade e também da sua natureza, mais ou menos depurada. Então vai ser sempre envolvendo ali a questão da sua evolução. Comentário do Espírito Miramês, título: Consciência em Viagem. O melhor sinônimo que se encontra para espírito é luz. Esta chama de vida pode percorrer distâncias vertiginosas, sem perceber por onde passa. No entanto, se dispõe a analisar os pormenores dos caminhos, tem capacidade para isso, desde que a sua evolução permita. Exame de André Luiz. O espírito puro, quando deseja fazer viagens longas no seio do universo,
entra em preparo espiritual, o espírito puro. Desfaz-se dos invólucros mais grosseiros, aliviando-se ao éter cósmico, onde passará a deslizar com uma que, se comparando à luz, esta não passa de tartaruga. Então, por exemplo, um espírito muito evoluído, ele vai querer um plano inferior, lá no umbral, vai vir aqui no plano físico, ele vai ter que pegar o fluido cósmico universal daquele plano onde ele vai, e ele vai ter que ficar mais pesado para ele poder ter acesso. Ele vai ter que rebaixar para poder conseguir chegar. A gente vê isso muito na saga de André Luiz, dos livros dele, Nosso Lar Mensageiro, Obras da Vida Eterna. Toda vez que eles iam para o umbral, lá para o final, ou no plano físico, eles tinham que cuidar do perispírito. Mesma coisa quando a gente for no rio, no mar, a gente tem que botar o corpo propriamente. Se for no espaço, então não é bem assim que funciona, né? A mente humana não tem condições de analisar a tal velocidade, mas ele nunca faz tais viagens por distração. Sempre a serviço do bem comum de todas as criaturas, ou em alto aprendizado espiritual. Por exemplo, para ir para a quarta, quinta, sexta dimensão astral, hoje no momento, só se for uma aprendizagem do mentor, do anjo da guarda, por um mérito, por algo que tu faz aqui, ele te proporcionar isso para te dar um presente. Ou talvez tu trabalhe em projeção astral quando tu sai do corpo, e em alguns momentos tu vai hoje aqui, vai ali. É um jeito de trabalhar na caridade e ajudar o plano espiritual quando nós estamos dormindo. Temos que ter a mente equilibrada nas viagens, senão dá problema. Os espíritos em viagens interplanetárias sempre as fazem em grupos afins. O mesmo se dá com os homens em viagens na Terra. Gostam de fazê-las em companhia de colegas com eles afinizados. Não obstante, se na Terra há inúmeras dificuldades para grandes viagens, também existem no mundo espiritual, e com maiores problemas. Não pode faltar harmonia no que tange a mente de cada ser. A desarmonia mental pode levá-los a ambientes desequilibrados, lembrando do André Luiz quando foi visitar sua casa, desviando-se das rotas desejadas. Em muitos casos, os benfeitores espirituais costumam levar os seus tutelados em certas viagens, quando estes atendem todas as normas dos seus guias espirituais. Então, por exemplo, a gente não lembra só os Mensageiros, Obras da Vida Eterna, algum livro do André Luiz, o André Luiz indo trabalhar no plano físico, no umbral, e os mentores falando assim, cuida teus pensamentos. Agora, serena, daí lá no plano espiritual, lá no umbral, as pessoas gritando, berrando, fazendo um monte de coisas, espíritos trevosos que se assustam. Não perca a tua sintonia. No momento que ele perdia a sintonia, ele já era descoberto. Todo mundo conseguia ver que os espíritos estavam ali. Daí virava uma confusão. Só botando esse exemplo. Isso sempre acontece, favorecendo o aprendizado dos discípulos. Na verdade, são experiências deslumbrantes, sendo que todo esforço por parte do candidato para merecê-las ainda muito pouco em relação às belezas do universo, que encantam, instruem e nos mostram o Criador palpitando em tudo o que tocamos e presenciamos. Quantas civilizações existem em uma só galáxia? Muitas e muitas, com diferenciações enormes, a nos mostrar como Deus gosta das variedades. Há mundos e mundos com cambiantes, diversos e exuberantes. A forma humana não é uma só, como a que existe na Terra, também é variável. A Terra ainda está classificada entre os mundos inferiores, pelos sentimentos inferiores dos homens. O homem em geral é belicioso. Fala aqui um pouco das guerras. As guerras são quistos encravados no planeta em que mora, no entanto, são reflexos dos pensamentos da própria humanidade. Então o planeta Terra é um planeta inferior ainda. Então imagina o que a gente vai descobrir quando a gente for evoluindo, poder ter acesso a outros planetas, outros conhecimentos, a naturezas lindas. Então isso faz nos motivar a nossa evolução. Aquele que viver nos preceitos do Senhor poderá viajar em todas as direções do universo, sem contudo sair do corpo, gozando a felicidade do seu íntimo. Então quando a gente pratica a caridade, faz o bem, a gente sente uma alegria, a gente sente o plano espiritual junto com a gente sente um espírito
de luz junto com a gente, e isso nos dá muita alegria, é um presente do plano espiritual. Questão 91, temos até a questão 92. A matéria é um obstáculo ao espírito? A matéria é um espírito. Se o espírito estivesse aqui, ele conseguiria atravessar a minha, atravessar a parede? Como é que funciona isso? E lá na colônia espiritual? Não. Ele penetra em tudo. O espírito, a matéria não é um obstáculo. Ele penetra em tudo. No ar, na terra, nas águas, no fogo. Todos eles são igualmente acessíveis. Então a resposta dos espíritos, eles falam mais para espírito evoluído, tá? O espírito muito inferior, ele não vai conseguir ter acesso ali. E a gente vê no filme Nosso Solar que lá tem porta, lá tem chão, lá tem comidas, aperta a campainha. Então a colônia tem a matéria própria daquela colônia, todas as dimensões astrais. Questionadas o espírito Miramês, o espírito ante a matéria. Questionados se a matéria opõe obstáculos ao espírito, os espíritos respondem com clareza não. Certamente que o espírito é livre, que matéria nenhum opõe obstáculos a ele. No entanto, é bom que compreendamos que estamos tratando do espírito superior, que pela sua elevação domina todos os obstáculos físicos. Então ele fala aqui que ele estava falando sobre o espírito superior, que domina todos os obstáculos físicos, não o inferior. No que tange aos espíritos inferiores, a matéria pode ser obstáculo incalculável para eles, por se encontrarem materializados e certamente sem condições de atravessá-las como os espíritos puros, ou mais ou menos evoluídos. Então o espírito grosseiro, inferior, ele não consegue. O espírito mais grosseiro se reveste de um perispírito compatível com o seu estado evolutivo, e ao passar pelo fogo, pode se queimar. E em certos casos, ao entrar nas águas, dificilmente se sentir bem. As próprias paredes lhe servem de obstáculos. A chave da sua liberdade está na mente, ligada à emotividade. Quanto desconhecer esse poder grandioso, sofrerá muitas consequências oriundas da ignorância. Então, no plano espiritual, quer ver o mundo ali, vai ver o mar, ele é forte, ele é pesado, turbulento, ele vai ter, conforme a sua evolução, sempre a respeito da matéria. Educação da mente. Estamos no século do mentalismo, e é por esse motivo que quase todas as nossas mensagens lembram a educação da mente. No mundo espiritual, em todas as casas de adestramento das almas, se estuda o poder da mente, estuda muito o poder da mente lá no plano espiritual, e como aplicar esses valores diante da vida. Os espíritos superiores têm a consciência imperturbável, e é esse o caminho que deveremos trilhar, estudar e praticar todos os meios lícitos, para nos libertarmos dos obstáculos que nós mesmos criamos, nos desconhecemos da verdade. Aqui ele fala um pouco do espírito primitivo. Deixa eu só voltar aqui a música. Para o espírito primitivo, quase tudo serve de obstáculos, por vezes até o próprio ar, as tempestades e mesmo o sol e a chuva. O espírito superior. Todavia, o espírito superior aprendeu a dominar certos obstáculos e continua estudando em busca da sua definitiva libertação, tornando-se cidadão universal. A matéria pôs o primeiro degrau para a ascensão do espírito. Nós temos que tratar aqui no plano físico, enfrentar a matéria para evoluir, mas não se deve apegar a ela, porque tanto ela solta como prende a alma, na condição que desejar. A matéria não opõe obstáculos ao espírito, porém é necessário que ele alcance ou comece a alcançar a sua libertação pelo conhecimento da verdade. Última questão. Os espíritos têm o dom da unibiguidade, ou seja, o mesmo espírito pode se dividir ou estar em vários pontos de uma só vez. Então o espírito ele consegue estar aqui, o espírito está em outro planeta, ele consegue se dividir. Como é que funciona essa unibiguidade ali? Não pode haver divisão de um espírito, mas cada um deles é um centro que irradia para diferentes direções, e é por isso que parecem estar em vários lugares de uma vez só. Vê-se o Sol que é apenas um, e ao entanto irradia em torno e envia os seus raios para toda parte. Apesar disso, ele não se divide. Questão 992A.
todos os espíritos irradiam com igual intensidade? Bem longe disso. Essa radiação depende do grau de pureza de cada um. Então sempre o grau de pureza vai irradiar conforme o seu grau de hierarquia. Cada espírito é uma unidade indivisível, nós não temos como se dividir, nós somos únicos, mas cada um deles pode estender o seu pensamento a diversas direções, sem com isso se dividir. É nesse sentido somente que devemos entender o dom da unibiquidade atribuída aos espíritos, tal como uma fagulha que projeta longe da sua claridade e pode ser percebida de todos os pontos do horizonte. Tal como ainda o homem que, sem mudar de lugar ou dividir-se, pode transmitir ordens, sinais e movimentos para diversos pontos. Um exemplo é a TV, né? A TV a gente consegue assistir a mesma canal, mesma notícia que está acontecendo aqui em vários diferentes lugares. E como aqui é uma cópia do plano espiritual, com certeza o espírito evoluído, ele consegue transmitir as suas mensagens para vários médios, consegue transmitir a sua imagem também, para independente do qual trabalho precisa, mas ele vai estar num lugar próprio, ele vai estar numa localização, mas ele consegue se irradiar através do pensamento. Comentário do Espírito Miramês, unibiquidade. Falamos que o Espírito é uma luz, por não encontrarmos termos mais adequados que possamos retratar com fidelidade seu porte espiritual. Pode ser que a luz é seu atributo, pois sai do seu ser e irradia qual o sol o faz. O Espírito não se divide, quando por vezes parece em vários lugares diferentes. O que chamam de unibiquidade é seu poder de irradiação, que pode tanto transmitir anúncios, como no caso de mensagens para os sensitivos, médios, como suas próprias imagens, apresentando-se em muitos lugares ao mesmo tempo. Pelas coisas materiais pode-se analisar as espirituais, mesmo que as comparações sejam pares. Então, se acontece isso na TV e tudo mais, na internet, acontece lá, muito melhor assim. E caso da televisão, pode-se projetar a imagem de um homem ou um fato de todas as direções sendo vistos em vários lugares no mesmo instante. E o poder do espírito, então está falando das aparelhagens do plano espiritual, mas o espírito é muito melhor que o aparelhagem, muito mais evoluído. É bem maior que o dos aparelhos feitos pelos homens. Certamente pode acontecer com mais evidência. O Cristo pode aparecer nos lugares que desejar na terra, no mesmo instante, a todas as pessoas que achar conveniente, pelo poder da sua mente, e transmitir mensagens diferentes para cada pessoa ou agrupamentos. Ele é o dirigente máximo de toda a terra, conhecedor da ciência divina e pode usá-la quando lhe houver. Alguns espiritualistas que compreendem esse fenômeno como divisão do espírito estão enganados. O espírito é indivisível, contudo, tem o poder de irradiação em todos os sentidos, sendo que cada um arregimenta forças diferentes de acordo com a sua elevação espiritual. Os poderes do espírito superior ultrapassam todas as somas de valores reduzidos alcançados pelos homens. O homem encarnado vive encarcerado, e mesmo sendo espírito evoluído, se encontra tolhido na manifestação dos seus próprios valores, como encontra dificuldades de analisar e registrar os fatos, mesmo com seus dons, ao contrário do espírito na sua liberdade, sem o fator da carne, que pode fazê-lo da forma total. Então nós estamos encarcerados, nosso espírito está preso aqui ao corpo. Quando a gente se prender, a gente vai conseguir fazer muitas coisas a mais. Então, pessoal, a aula de hoje foi isso, a gente conseguiu entender bem sobre o espírito, tá? Na próxima aula a gente vai falar sobre perispírito. Então nós temos o nosso corpo físico, o perispírito e o espírito. O perispírito é o intermediário do corpo físico do espírito. Então a gente vai entender um pouco sobre o perispírito. Não sei se alguém tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa. Tem uma mediunidade também do livro dos médios, que é bicorporidade, tá? O que é? O halo encarnado aqui, eu consegui me desprender do meu corpo, através da projeção astral, através de o meu espírito sair, e eu consegui aparecer, sei lá, num outro ambiente, numa outra cidade, e eu consegui ser tangível, consegui o meu próprio corpo ser visível. E eu, sei lá, atender uma pessoa, fazer algum bem aqui no plano físico. Imagina no plano espiritual. Então tem uma mediunidade bicorporidade. Então Francisco de Assis fez isso,
tem, certo, agora esqueci outro médium aqui do Brasil, Eurípides, que fez isso também, sair no colégio, ele dava aula, daqui a pouco os alunos viam ele meio mais na dele, e ele conseguia atender, e tinha comprovações que ele conseguia estar em outro lugar ao mesmo tempo. Tá? Isso é uma mediunidade, mas o que a gente falou hoje é do espírito conseguir irradiar, daí ele vai estar no mesmo lugar, é diferente. Se alguém tem uma dúvida, alguém perguntar alguma coisa? Não, foi ótima a explicação. Bem explicado. Então, pessoal, nos foi dado para a gente fazer uma oração, porque tem gente que assiste ao vivo. Então, vamos terminando essa aula de hoje com uma oração, que as pessoas possam receber esse auxílio também nas suas casas, tá? Então, quem puder nos seguir no nosso canal do YouTube, compartilhar, deixar o seu like, comentar, que a gente possa tirar essa vergonha, poder ter coragem também de comentar, gostei da aula, tem essa dúvida, bota dúvida, a gente explica, a gente comenta. Essa é a nossa intenção. Quiser compartilhar, tá? Quem quiser vir na nossa Casa Espírita também, é R. da Felicidade, Nossa Senhora das Graças, em Vila Lobos, número 270, todas as terças-feiras. E domingo, Evangelho Lar, às 9 horas, no nosso canal do YouTube e no nosso Instagram também, Casa Espírita Cristã Caminho do Pai. Amado Jesus Cristo, aos espíritos superiores, aos nossos bons amigos que nos acompanham, que nos intuem, que nos esclarece da mediunidade, que nos esclarece da nossa vida aqui no plano físico. Gratidão por essa aula de hoje, gratidão por todos esses ensinamentos que nos ajudam a nos instruir, nos esclarecer, a poder entender a importância da reforma íntima, a poder entender a importância de a gente ajudar o próximo, de a gente buscar a nossa evolução e mantendo o equilíbrio, para que a gente possa sair daqui cuidando dos nossos pensamentos, possamos estar mais vigilantes da nossa hora, da nossa sintonia, da nossa vibração. Que os benfeitores espirituais possam, na casa de cada um que está assistindo, tirar todas as coisas ruins que foram colocadas, todos os fluidos perniciosos, possam transmutar tudo em fluidos salutares, fluidos benéficos, de paz, de amor. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Então é isso aí, pessoal. Então, e vamos cuidar da sintonia, tá? A gente comentou um pouco sobre cuidar ali a gente comentou que o Brasil foi eliminado, né? Nós estamos agora em julho de 2026. Então foi eliminado da Copa, então a gente tem que cuidar nossos pensamentos, nossa energia. A gente tem mania de julgar, criticar, condenar. Então a gente, em vez de amparar, abraçar aqueles jogadores, amparar, ajudar, como a gente vê muito bonito que foi as outras equipes que nunca chegaram à Copa do Mundo. Foi uma energia muito legal, o Cabo Verde, dos jogadores, todo mundo unido naquela Gregory. A gente vê o Japão, por exemplo, que foi eliminado, ele se colocou ele mesmo na culpa, o técnico, enalteceu os jogadores, enalteceu todo mundo. Então a gente não fica condenando, julgando, cuidar as sintonias. Não vai ser uma equipe que vai ganhar todo ano, não é porque aquela equipe de 2022 ganhou que vai ser. Nós não temos a obrigação, ninguém é obrigado a nada. Então é uma equipe, a intenção era de jogar, mas olha como foi bonito a Noruega jogando. A Noruega jogou, fez os gols, em nenhum momento ele ridicularizou a outra equipe, estava em paz, estava numa alegria, todo mundo conseguia ver aquela alegria de jogar, de fazer a sua parte sem condenar, sem aquela culpa, aquela pressão que tem que ganhar, que tem, não, nós vamos lá chegar, vamos, e a gente tem que cuidar disso, porque a gente pode transformar em casa. Um filho que não foi bem na prova, tu já julga, já condena. Tu não foi bem lá no teu ambiente de trabalho, tu já se julga, já se condena. Vamos amar mais, vamos abraçar mais, vamos ter mais compaixão uns com os outros, cuidar nossos pensamentos. Não foi, né? Ano que vem a gente daqui 4 anos a gente tenta de novo, isso faz parte. Sem condenar, sem julgar, vamos abraçar todo mundo, uns aos outros, nos colocamos na posição lá. Imagina a pressão, tu tá lá, todo mundo te cobrando, julgando. Então vamos ter sempre compaixão e empatia uns com os aos outros, tá? Gratidão, que assim seja. Gratidão, que assim seja.